sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Viva Leve Cast. O que foi, Bruna? Que tu já... Não, é que assim, eu achei uma coisa tão impactante. Olá, gente, que pessoa feliz. Essa hora da noite, né, Bruno? Meu Deus do céu, mas olha, ele já entrou aqui, mas eu queria fazer uma apresentação toda especial dele. Ele que, na verdade, esse podcast só existe por causa dele. Sim. Porque é a primeira vez que eu participei de um... Não foi a primeira vez que eu participei de um podcast, mas foi o Bruno que fez eu estreitar as relações com o pessoal da agência, né? Que hoje a gente tá aqui. E foi vindo aqui que a galera disse assim, olha, essa menina é boa, essa mulher é boa, o conteúdo dela é bom, vambora trabalhar juntos. Todo mundo se encantou com o profissionalismo da Jamile e assim, porque tem gente que gosta de algumas coisas, tem gente que gosta, tem visão sobre aquilo que gosta, né? Só gostar é uma coisa, ter visão sobre isso é muito doido. E, gente, ela dá conta de tudo. Esse aqui, coloca esse dividindo, enquadra assim, esse detalhe, tem um ponto que ela dá conta de tudo. A pessoa é uma profissional, é impressionante. Obrigada. E naquele dia do podcast, né, que você me chamou, eu tava numa fase muito específica da minha vida. Provavelmente a gente vai conversar isso não agora, no próximo episódio. Né, gente? O Bruno, eu quero que você se apresente pro pessoal. Olá, pessoal. Que prazer estar com vocês aqui. Que prazer poder falar com gente inteligente, que sabe como falar e o que falar. Eu sou Bruno, mais conhecido como Bruno Bolichark das redes sociais, né? Tá famoso! E o engraçado é que o que acontece tenho muita pergunta. Mas o que você faz? O que você faz? Gente, eu faço tanta coisa. Inclusive, faço contas. Mas, assim, é um conjunto de coisas, né? Eu sou especialista em neurociência, eu tenho teologia, eu tenho MBA com liderança e coaching positivo, eu tenho... Deixa eu ver o que mais. Ciências biológicas, minha primeira formação, né? Biólogo. Né, como biólogo. Assim, eu tenho um conjunto de coisas, um conjunto de formações, mas hoje eu junto todas e exerço uma coisa só, né? A partir de todas elas. Encontrei um ponto em comum entre todas elas e hoje meu grande objetivo é ajudar pessoas, emocionalmente falando, sentimentalmente falando, mas focando no que para mim é a chave de tudo, que é o espiritual. Pessoas, quando conseguem espiritualmente estar ativadas, quando elas conseguem ativar o espiritual delas, aí elas estão passos muito próximos do que a gente chama de a nossa melhor versão, né? Aí eu faço essa mescla da mente humana, do comportamento, das emoções, junto do espiritual, da espiritualidade da coisa. A gente tem conseguido resultados maravilhosos com pessoas, que eu sou muito grato a Deus por isso, viu? Que bom. A gente então tem o mesmo objetivo, com caminhos diferentes. Claro, para nós foram dadas missões muito específicas, Sim. né? Você tem uma missão que você sabe qual é, você desempenha muito bem. Eu tenho uma missão que eu sei qual é, também desempenho dentro do meu esforço, da minha dedicação da melhor forma possível. E é muito legal quando as pessoas se encontram, já estou começando a falar de certa forma, né? Uhum. Eu acho legal uma frase que eu sempre uso, porque as pessoas perguntam N coisas. Aí elas se encontram tendo feito várias e falam assim, agora eu não sei o que fazer. O que eu faço? Eu falei, quando você não sabe o que fazer, faça o que você sabe. Né? E a descoberta dessas missões de vida que você se abraça e começa a desempenhar enquanto função para você, só acontece depois de tentativas. Ninguém vai chegar num ponto X de questão nenhuma, sabe? Dormi, acordei e tive uma revelação tão específica, né? Que hoje eu preciso usar azul com bolinhas vermelhas para falar diretamente com pessoas chinesas que moram nos montes, não sei de onde. Não existe isso, gente. Não existe. Através da vivência, da experiência que você vai... Estudo. Você vai fazendo uma coisa que há uma cultura muito errada sobre isso. Você vai errando para poder acertar. Você errou muito? Oxi, até hoje. E provavelmente vou continuar. Tem uma coisa que eu sempre falo, que inclusive permeia um dos meus cursos, né? Que é o curso, assim, porta de entrada para o autoconhecimento, que é o START. Que é o quê? As pessoas precisam parar, que existe uma mensagem lá no inconsciente delas, que é algum momento vai ter o felizes para sempre. Algum momento eu finalmente vou beber um copo d'água, agora minha vida não vai ter mais problemas, vai ter isso tudo muito simples, que agora vem tudo de mão beijada. Não. Esse momento nunca vai acontecer.
nunca vão vir as coisas de mão beijadas, ou você não pode parar de querer evoluir, porque quando você para de querer evoluir, você desevolui, se é que existe essa palavra. Você regride na vida quando você simplesmente escolhe parar de evoluir ou permanecer na mesma. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência de que elas precisam estar em constante movimento, em constante elaboração, em constante crescimento espiritual, emocional, físico, tudo. Agora, a pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Qual foi o momento mais difícil da vida do Bruno até hoje? O momento mais difícil da minha vida foi, eu acho que de um modo geral, quando as pessoas passam por isso, né? Quando você não tem mais para onde... eu quero encontrar uma palavra que possa ficar muito clara para as pessoas. Quando você não tem mais aonde debruçar suas justificativas de que as coisas aconteceram por causa de... E você precisa encarar o fato de que, por minha causa, algumas coisas não aconteceram. Né? Ou por minha causa, algumas coisas deixaram de acontecer, por minha causa, algumas coisas não acontecem mais. E quando me vi em uma realidade de enxergar algumas coisas que não aconteceriam mais por minha causa, e não, a gente sempre procura N coisas que vão existir. Não vai existir trauma, vai existir tanta coisa, né? Só que todo mundo tem inúmeras oportunidades de crescer, de evoluir, de aprender, de amadurecer. E em algum momento da vida a gente meio que trava em algumas coisas, sabe? A gente se apega e se adequa demais a algumas coisas, não permite que grandes coisas cheguem a partir do abrir mão de outras pequenas. E para mim foi muito doloroso quando eu precisei parar e falar, bom, isso aqui é por minha causa mesmo. Ah, isso aqui também é por minha causa mesmo. E quando eu percebi perdas por minha causa, isso foi muito doloroso, porque é muito legal encontrar alguém para jogar a responsabilidade, né? Maravilhoso. Você Mas não nunca tem como a gente fazer isso de verdade, verdadeira. Assim, são poucas as situações onde, de fato, acontece algo na minha vida que não é culpa minha. Digamos, uma agressão, um estupro, alguma coisa desse ponto. O problema é sempre no outro. Mas no restante das outras coisas do universo, eu acredito que a responsabilidade é sempre nossa. Né? O fato de, por exemplo, é muito fácil dizer que eu não tive sucesso profissional porque não me foi me dada a oportunidade. Eu não fui isso porque o meu pai e a mãe me deixaram de fazer isso. Porque essas coisas sempre vão existir. Sempre. Você vai ter sempre uma porta fechada, uma falta de oportunidade para alguma coisa. Você vai ter sempre alguma coisa que você carrega por questões familiares, né? Porque todo mundo é a minha frase que todo mundo no Instagram adora. Todo mundo é sequelado. Todo mundo é sequelado. Todo mundo é sequelado. Então você vem de uma criação de sequelados que te sequelaram também. Então isso vai sempre acontecer, sabe? Então não dá mais para você olhar e falar, nossa, é porque, sabe, gente, nessa situação da minha vida eu não pude falar ou fazer ou sei lá o quê. E eu não tô diminuindo ou desvalorizando essas experiências que marcam e que Sim. ferem e que deformam a gente. Não estou falando isso, sabe? Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a ter uma concepção, quando sim, quando não, quando nunca. A gente tem essa concepção, e quem sabe? não tem, precisa desenvolver. Claro, né? porque... Saber dizer sim ou não, que caminho ir, porque é um dos pontos mais importantes. Acho que assim, Bruno, quando a gente fala de autoconhecimento, teu público que tu mais atende é homem ou mulher? Ou é bem dividido? Hoje tá equiparado, mas sempre foi muito mais mulher. Muito mais mulher, né? Eu atendo mais mulher. Mas antes de me dedicar a atender mulheres, eu não me atendo mais mulher, não. Eu atendo somente mulheres, né? Trabalho somente com mulheres. Tem uma coisa que é característica do ser humano, que é essa deficiência da autoestima. De ter muito mais fatores para diminuir a autoestima do que para elevar. Mas isso é uma coisa assim que é uma pedra ainda maior no sapato das mulheres. Essa dificuldade de ter autoestima. Não é nem de elevar a autoestima, é de ter autoestima. A pessoa que tem autoestima, ela tem a capacidade de se valorizar. Quem se valoriza sabe o que quer, sabe seus valores, sabe dizer não. E isso é muito desafiador para a mulher. Então, eu perdi meu raciocínio, mas nessa trajetória de autoconhecimento, quando eu me percebi nesse universo inteiro, querendo trabalhar com isso, eu entendi que esse era um dos pontos
mais desafiadores das mulheres, onde tipo assim, parece impossível, é sempre culpa dos outros, elas delegam pros outros. E eu acredito que isso... Por que é diferente no homem? Por que parece que pros homens é muito mais fácil você ver homens muito mais tranquilos com quem eles são o que eles são, eles não estão nem aí, do que as mulheres? É importante fixar uma coisa que eu acho que é legal trazer à tona. O nosso cérebro, ele tem, não é a tendência, ele é programado para fixar e destacar as coisas que mais doem do que as coisas que mais fazem sorrir ou deixar-te feliz, né? E ele capta essas coisas, inclusive, um dos mecanismos que justifica isso é a questão de sobreviver mesmo, porque então se eu tenho essa experiência ruim, ou eu saio, ou eu evito, ou eu fujo, ou eu me preservo. Né? Então ele tem essa característica de fixar as coisas que são mais dolorosas. Você pode ver que é muito comum você se pegar lembrando de coisas pesadas que doem, que são tristes. Qualquer pessoa pode passar por isso. Para agora e pratica aquilo que a gente chama de metacognição. Quase não sabe. Metacognição, que é a habilidade de pensar sobre o que eu estou pensando. E você percebe que é muito mais comum a existência de pensamentos em você que te fazem sentir-se ruim, né? Que fazem você ficar meio down, meio bad vibes, né? Isso não é porque, fulano é pessimista, fulano é muito além dessas características de personalidade. O cérebro funciona assim, né? Agora você imagina um cérebro que funciona assim por N motivos, ele funciona assim, e ao funcionar assim, ele está conectado a um corpo, a uma alma, que é uma bomba de emoções, né? Por questões hormonais que são muito mais intensificadas nas mulheres, a mulher acaba tendo as emoções muito mais afloradas, né? Então, para o homem que é, de certa forma, um pouco mais prático, lidar com isso acaba sendo prático. Então, eu senti, não sinto mais. Né? Eu pensei, pronto, é isso aqui. O homem não se permite sentir demais as coisas. E a mulher se afunda mais em sentir as coisas, né? Tanto que, assim, é muito engraçado quando você para e olha nas motivações, né? Por exemplo, a motivação do homem em ter o sexo é para relaxar. E a mulher tem que estar relaxada para ter o sexo, né? Verdade. Ele quer fazer para poder relaxar, para poder sentir-se bem, e a mulher ela tem que estar bem para poder fazer. Então, veja as diferenças que existem, né? Das praticidades. Então, homens são mais práticos e conseguem lidar com praticidade em relação a esse funcionamento cerebral que é meio que geral. Agora, se esse funcionamento cerebral que é geral está em um lugar de praticidade, ele acontece, mas ele, de certa forma, é sanado com mais ligeireza e rapidez. Com mais racionalidade. Mas ele acontecendo em um lugar, não é? Que é um pouco mais emotivo, que tem mais envolvimento com o cuidar das emoções e tal, o que vai acontecer? Né? Esse pensamento vai ruminar. Então, quando você fala que as mulheres têm um problema de autoestima, elas se sentem diminuídas, né? Mas antes de sentir, antes de qualquer pessoa sentir qualquer coisa, ela pensa. O sentir é fruto do que eu penso. Então, os pensamentos dela, as memórias, as recordações, fazem ela sentir alguma coisa. Você está compreendendo? Sim, sim. Então, com os pensamentos, homens são mais práticos. Com os pensamentos, mulheres ruminam mais. Ruminam. Se ruminam. Eu sou mulher e eu sei disso. Elas lembram Sim. como falou isso que falou. Aí, de repente, tem uma atitude assim, o cara não entende. O que foi? O que está acontecendo? Eu falei isso ontem. Não importa. Tá doendo até agora, porque ficou ruminando, né? Exatamente. Ruminando. Então, quando esse funcionamento cerebral se dá em uma situação que as emoções são mais afloradas, aí a coisa se resolve com mais morosidade. Com mais, né? Eu acho que o autoconhecimento vem justamente para isso. Para ter todo esse entendimento desse funcionamento e começar a pessoa a desenvolver as suas ferramentas para ter acesso e modificar. E aí, o fruto é no pensamento. E a mudança, onde é que a gente faz para gerar mudança? Também no pensamento ou dá pra gente fazer mais alguma coisa para buscar mudar esse status? Olha, mudança, deixando aqui claro e abrindo um parênteses, se você me permite. Claro. O maior desafio do ser humano
Não é emagrecer, não é encontrar o amor da vida, não é criar seus filhos. Neurocientificamente falando, o maior desafio do ser humano chama mudança. Porque o entendimento do cérebro quanto à mudança é péssimo. O que o cérebro quer e o que ele pensa é em preservação. Eu tenho que me preservar. E qualquer mudança demanda gasto de energia. Se tem gasto de energia, ele vai funcionar para que a mudança não aconteça. Tá entendendo? Sim. Aí você fica preso em situações que entenda. Você fica preso nessas situações, não é eu sou preguiçoso, ou porque as pessoas sempre se culpam pelas coisas. Nos ouça agora, você que está vendo a gente, você tem uma circuitaria que funciona de uma forma. E você precisa tomar as rédeas desse funcionamento no sentido... E não lutar contra ela, exato, né? Exato, né? Entender, compreender e se utilizar de recursos para colocar isso para funcionar em seu favor. O seu corpo tem que trabalhar em seu favor, não contra você. Justamente. Seus pensamentos também. Então, a mudança que a pessoa quer alcançar, por favor, entenda, ela só vai acontecer a partir de um pensamento diferenciado. E aqui eu já entro com um pouco de espiritualidade, se você me permite. Claro. Né? O famoso verso bíblico Romanos 12, né? 12, que fala, não vos conformem com esse mundo, mas se transformem, ou seja, mudem. Ele não fala assim, mas se transformem, em outras palavras, mudem orando mais. Não, mudem jejuando, não, mudem indo para a igreja ou para a missa ou para o culto, não, ele fala, mas se transformem pela renovação da mente de vocês, ou seja, por uma mente transformada, por uma mente nova, né? Você vai mudar através de uma mente nova. E eu pergunto, Jamile, quando o novo entra? Quando o novo entra? Eu acredito que quando a gente acho que a primeira coisa é quando a gente decide, permite querer que esse processo aconteça. Então, por exemplo, quando eu falo sempre sobre autoconhecimento em relação à mudança, né? A primeira coisa que a pessoa precisa ter é consciência de que ela precisa mudar. E o segundo ponto, acredito que seria a decisão de querer isso. E de fazer acontecer, porque não é fácil, né? A plasticidade neural, por exemplo, é um esforço tremendo do nosso cérebro de fazer um novo ligamento de sinapses. E desfazer um outro, quando é muito mais fácil permanecer naquele que a gente já conhece, com tudo que você falou. Então, assim, eu tiro pelo meu processo, pelo que eu falo. Geralmente eu digo que é isso, criar consciência e tomar uma decisão. Para você criar consciência e tomar uma decisão, precisa de uma coisa. Porque você cria consciência e toma a decisão quando você entende que o novo precisa chegar. E você quando de alguma forma eu sou exposta àquilo, né? Você se abre para ele. Sim. Então a resposta bem prática. Bruno, quando o novo entra? Quando há espaço. Eu preciso desentulhar e tirar as coisas velhas para que o novo tenha condição de ter um espaço para se fixar e ali conseguir prosperar dentro de mim mesmo. Você consegue me entender? E enquanto eu fico com a mente velha, com os pensamentos antigos e com aquela memória que dói, que machuca, sem ser ressignificada, não tem nada de novo. O velho está tomando conta. Então eu não vou nem conseguir parar para entender que, nossa, eu tenho que dar espaço. Não vou, porque tá tudo ocupado com aquilo. Quando eu penso, eu preciso, é porque eu já abri espaço, eu já tirei alguns entulhos, algumas coisas antigas e velhas que não servem para nada, para que alguma coisa nova possa entrar. Então, se você percebe quando ele fala pela transformação da mente de vocês para uma mente nova, ou seja, são pensamentos novos. Bruno, como é que eu consigo ter pensamentos novos? Não é ter pensamento novo, é manter o pensamento novo. Porque eu posso pensar coisa nova o tempo todo. Sim. Mas de tudo de novo que eu penso, o que fica? Entende? Entendo. Para que esse pensamento novo fique, é um exercício diário de quebra de sinapses, formação de novas. Como assim? Eu posso explicar isso rapidamente para quem está vendo a gente? Por favor. Porque é importante que as pessoas entendam. O nosso pensamento, para existir, primeiro uma ideia que chega à mente, essa ideia demora 300 milissegundos para se tornar um pensamento.
E o que é isso? A ideia surge, começam então a acontecer ligações entre os neurônios, que chamam-se sinapses, né? E essas ligações de 300 milissegundos dão origem a um pensamento. E quanto mais esse pensamento existe, mais as ligações são fortalecidas. Então, esses pensamentos velhos existem porque as ligações sinápticas entre os neurônios acerca desse pensamento são muito fortalecidas. E o que eu preciso fazer, então, Jamile ou Bruno? Eu preciso enfraquecer essas ligações com um pensamento novo. Mas ouça bem, ele é tão enraizado que, por exemplo, digamos que a mulher está lá, homem não presta, eu não quero ninguém. Ela entende que quer saber, eu vou me abrir para uma nova pessoa. Ela começa a pensar alguma coisa nova. Mas ali 3 minutos. Homem não presta, homem não presta. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou me abrir para uma nova pessoa. Homem não presta, ela vai ter que refazer esse exercício inúmeras vezes. Até que essas ligações do homem não presta vai estar cada vez mais enfraquecida. E quando ela percebe, essa ligação não existe mais. E o que existe? Eu vou me permitir para um novo. Aí um pensamento novo entra e ocupa espaço. E isso É um processo. Demorado, muitas vezes dolorido. E que precisa da gente se permitir. É um processo lindo, né? Porque eu digo que é lindo porque, além de acompanhar o florescimento de outras mulheres, a experiência do meu florescimento. E do florescimento de pessoas próximas a mim. E é muito incrível você, em determinado momento, ver que dores que você sentia, que achava que não tinha cura, você passa a encontrar cura para elas, elas passam a não doer mais. Eu tinha uma dor, que não cabe dizer aqui qual é, que eu era aquele tipo de pessoa que você chegava aqui, oi Jamile, prazer, tudo bem, olha, eu já passei por isso, sabe? Era desse jeito. E já abria toda, a pessoa ficava assustada. Hã? Muito Meu prazer, Deus. só queria te conhecer. Eu tava perguntando teu nome. E quando eu tive consciência de tudo isso, da necessidade dessa busca de entender que essa mulher que eu queria me tornar e que eu ainda estou me tornando, e ela nunca vai parar de chegar, que eu quero sempre evoluir, acho que a gente precisa disso. Então, quando eu tava nessa busca por me tornar essa mulher, que eu continuo buscando, e tava lá atrás, eu percebi que eu tinha esse comportamento muito recorrente. Então, o que eu fazia? Sempre que eu falava aquilo, eu revivia tudo. Eu sentia tudo. E isso era acontecido inúmeras vezes. Às vezes, várias vezes ao dia, se eu conhecia uma pessoa nova, que eu me sentia um pouquinho amiga dela, já me falava tudo, me abria inteira. E eu percebia que, mais uma vez, eu estava reforçando aquilo, né? E que por que o reclamar não é legal? Por que reclamar não é bom? Porque reclamar 2 vezes, falar mais de uma vez. Então, veja, algo que eu percebi hoje como esse exemplo de reclamar. Do quão é importante a gente perceber o que a gente fala, porque reforça também os nossos pensamentos. Meu marido, eu tô aqui em São Paulo, meu marido manda mensagem dizendo que tá no hospital com minha filha mais nova, que já tinha tomado antibiótico há uma semana atrás e continuou com tosse e febre. Meu primeiro pensamento foi, eu conhecendo minha cidade, sabendo o hospital que minha filha foi, como funciona, vão querer internar ela. Então eu já falei pro meu marido, se forem querer internar ela, me pergunta, eu quero saber, me manda os exames, tal. Peguei, encontrei o Uber, compartilhei com ele aquilo ali, falei, porque eles vão querer internar minha filha. Cheguei aqui, conversei com os meninos da agência, porque vão querer internar minha filha. Encontrei Denise, que é a madrinha dela, eu disse, eu tô louca? Tô louca? Eu não quero que isso aconteça. Como é que é a 4ª vez que eu vou falar que quer? Não querem. Não querem. Isso também tem muita ligação com a física quântica, a lei da atração. Da gente ter cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, cuidado com o que age. Se você tiver pelo menos cuidado com o que fala, com o que pensa, já 90%. Você já ajuda tanto a humanidade, a você mesmo. Se você pare de ficar reclamando e falando as coisas, né? Se você conseguir isso, gente, já é bastante caminho andado, viu? Nossa! E nesse processo inteiro de mudança, né? Tinha essa história que eu chegava e apresentava para as pessoas. E quando eu percebi que eu revivia tudo aquilo, eu sentia tudo aquilo, e que o meu processo de perdão era inverso, porque eu dizia verbalmente que estava perdoando, mas quando na verdade eu contava tudo aquilo e contava com muito rancor das pessoas que estavam envolvidas naquela situação,
eu peguei e eu comecei a decidir, eu não vou falar mais disso. Não vou. Não vou. Mesmo não tendo ainda atendimento sobre formação de crenças, que é esse padrão de ligação sináptica, eu sabia que eu precisava tomar uma decisão para que aquilo não me tornasse mais me importunasse. Aquela sensação, toda vez que eu contar, você volta ao passado, você lembra tudo, seu corpo sente tudo, Você né? revive. Você revive. O seu cérebro, ele não distingue uma imagem que você fecha os olhos e projeta da realidade que você está vivendo. São as mesmas áreas que quando você fecha os olhos e imagina algo acontecendo, são as mesmas áreas que são ativadas quando você está vivendo e vivendo aquilo que você imaginou anteriormente. Então, é como se eu passei por aquilo tudo na infância e revivi centenas e centenas de vezes. Isso faz o quê? Só reforça. Reforça a ligação. E aí eu tomei essa decisão na minha vida de não falar mais sobre isso. E quando foi um belo dia, amiga, inclusive, que aqui em São Paulo eu fico na casa dela, a gente já era amiga quase há mais ou menos 2 anos. Em um determinado momento surgiu falando sobre autoconhecimento a história, e eu fui contar essa história que envolvia autoconhecimento. Só que eu não fui contar, eu fui dizer assim, porque tu sabe, né, que eu passei por isso, por isso, por isso. Ela, hã? Que? Tu passou por isso, por isso? Eu, sim. Como assim? Tu nunca me contou, a gente é amiga há 2 anos. Esse tempo inteiro, tu nunca me contou. Eu disse, cara, eu nunca te contei isso. E eu tava com mais 2 outras amigas, a gente também não sabia. Eu disse, gente, eu tô começando a ficar curada. Entende? Porque eu vi aquele padrão de comportamento e quando eu tive esse insight, foi até no restaurante lá em São Luís, que infelizmente não existe mais, chamado Eleve. Lembra? Pronto. Lembro. Foi lá. E aí, naquele dia, eu saí tão feliz, de coração tão preenchido, porque eu percebi que aquilo que incomodava, que me doía, que me trazia malefícios, que me fazia eu me vitimizar, que me transformava na coitadinha. Por quê? Depois eu contava a história, todo mundo ficava, tadinha dela, tão sofrida, menina, olha o que ela passou. Ai, vem, sabe? E aí eu percebi que isso também era um vício emocional. Fala pra gente mais sobre vício emocional. Cara, vício emocional você se alimenta daquilo de maneira tão drástica e tóxica e a tua vida fica naquele ciclo, né? As pessoas têm esse hábito de eu preciso receber essa aprovação. Então, quando alguém fala, nossa, você canta bem. Não, quem sou eu? Imagina, jamais. Mas canta assim. Não. Então, ela precisa receber o tempo todo essa afirmação. Isso é chato. Pessoas com vício emocional se tornam desagradáveis de convivência. Porque a gente precisa repetir as mesmas coisas para poder alimentar aquela necessidade furada que a pessoa tem. E ela, sem perceber, inconscientemente, né, ela tem comportamentos que ativam nas outras pessoas outros comportamentos que fazem a gente alimentar elas. Né? Exatamente. Por que quando casou com um, foi corna? O cara traiu. Casou com o outro, de novo. Casou com o outro, de novo. Por quê? Ela tá só repetindo que ela tá atraindo literalmente essas mesmas coisas. Mesmas. E sabe o que é? Assim, o louco mesmo, gente, o funcionamento cerebral, ele cria um sistema. Meu Deus, isso é muito doido, né, gente? Ele cria um sistema que ele tá lá funcionando assim. Então, se a pessoa perceber, isso não vai acontecer. Então, deixa ela ser, fazer e agir assim, ela não vai nem perceber que ela fala e age e é assim. Então, tem gente que fala e age assim e nem percebe. Sim. Tu não percebe? Alguém já comentou contigo? Sim. Jamile, por que tu não sei o quê? Era, gente, eu falava isso mesmo, eu era assim mesmo, eu provocava isso mesmo, as pessoas nem percebem, né? Eu sempre... Eu gosto de fixar uma coisa que eu sempre falo com pessoas quando eu as atendo. Tem um versículo bíblico em Gênesis, acho que é Gênesis 1:26. Lá vem Espírito. Eu sempre tenho que colocar espiritualidade. Por favor. Né? Em Gênesis 1:26 falou uma coisa que eu acho o máximo. Depois que Deus criou todas as coisas que existem nas galáxias, 3 vezes ó. Ele criou tudo. A última coisa que ele criou foi o homem. Tipo assim, a cereja do bolo, né? Depois que ele criou tudo, ele criou viu que não o foi homem. bom bastante, ele falou, criou mulher. Não podia deixar de dar minha colaboração de piada. Aí ele criou a cereja do bolo, que foi o homem, e ele falou para eles, falou, olha, vocês vão e vocês cresçam, multipliquem e tal, e dominem sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, e começou a falar para dominarem sobre tudo que ele tinha criado. E aquilo me chamou a atenção, porque de fato Deus nos colocou e nos fez e nos estabeleceu para nós dominarmos. E a grande ruína da pessoa começa quando ela é dominada e não domina.
sabe? E quando o cérebro e esse funcionamento cerebral doentio começa a dominar e a pessoa se sente refém disso, sabe? Eu preciso ouvir isso, eu preciso receber isso, eu preciso passar por isso, eu preciso criar essa situação, eu preciso... Quando ela sem perceber, vive isso, é dominada. E, cara, Jamile, você bem sabe, pessoas que são dominadas por algo, seja um hábito, um comportamento, um pensamento, um sentimento... alimento, uma droga, qualquer coisa, tá tudo no mesmo grupo. Ruína. É ruína. E olha, você que ouve a gente, você não foi feito para ser dominado. Você foi feito para dominar. Porque se você for dominado especialmente pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, você vai acordar triste e se declarar um deprimido. Você acordou triste, mas não é porque você acordou triste que você é um deprimido. Você acordou cansado, mas não é porque você acordou cansado que você é um derrotado. E quando você é dominado por essas coisas, sempre, 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 o final, o caminho a ser trilhado vai ser o de ruína. Então, você foi feito para dominar. Uma coisa que eu costumo sempre dizer é que você não é as suas emoções. Nunca. Você não é o que você sente. Você não é o que você sente. Então, você não é as suas emoções. O fato de você ter tido um dia estressante não significa que você é estressado. Ou se você teve um momento que te deixou muito chateado, aquilo não precisa definir o resto de todo o teu dia. E a inteligência emocional, a maturidade emocional, é justamente esse entendimento de como funciona tudo isso, de eu me perceber como esse funcionamento ocorre em mim e eu ter ferramentas para poder me moldar, para poder lidar comigo mesmo. Porque, por exemplo, eu sei que... eu quero que depois você me conte quais as estratégias que o Bruno usa diariamente para que ele esteja conectado espiritualmente, trabalhando na parte emocional dele e tudo mais. Quero que você me fale já isso. Mas antes que eu esqueça, você sabe que você, para mim, é uma pessoa especial por N motivos. E uma delas é espiritualmente. Você sempre diz assim, ai, licença, que pena. Que benção. Ah, tá. Tu diz, que pena. Haja luz! Viu? Ah, gostei. Olha, fazendo milagres aqui, tá vendo? Esse Bruno é ótimo. E eu aceitei Jesus aos 16 anos de idade, né? E pra mim foi um momento assim que eu nunca o senti tão intensamente como eu senti naquela época, o meu primeiro contato. E pra mim foi muito mágico, uma decisão, uma das melhores da minha vida. E desde então venho buscando fases mais, outras menos, mas sempre buscando mais e mais. Saí um pouquinho para beber de outras fontes, para entender o que eu não queria. Hoje eu percebo isso, que foi para entender o que eu não queria, entender como é que funcionava, outras coisas, para entender realmente o que eu estava decidindo. E eu fiquei um tempo me sentindo meio abandonada. E aí eu te encontrei, lá no Veleiros, nos seus cultos. Não vou chorar. Não chore. Pode falar. Nos seus cultos, com a sua pregação sempre muito abençoada. E para te dizer que você é esse cara extremamente abençoado. Oh, meu Deus, eu recebo. Deus te deu, Jesus. você já recebeu, te deu o dom da palavra, o dom da comunicação. E uma coisa que é diferente de você, que é bonito, é porque é o dom da palavra, o dom da comunicação leve. Entende? Por isso que eu tô aqui. Leve, sutil, de gostar de ouvir, da gente querer dizer assim, eu quero ouvir mais, eu quero ser mais desse jeito. Então, parabéns pra muito você. obrigado, Que eu tenho meu certeza que amor. você tem a mãozinha de Jesus, a mãozinha de Deus na sua cabeça. Ai, meu Deus, sobre mim. Amém. Ai, que bom, que lindo isso. Eu abrindo um parênteses, a gente cresceu, teve um boom no Instagram, né? E eu falei, bom, eu vou então agregar as pessoas que se chegaram até mim porque elas acham graça e têm facilidade para sorrir. Eu adoro sorrir e faço as pessoas sorrirem com facilidade. Então eu segurei as pessoas as fazendo sorrir. E quando eu percebi que lá elas estavam, eu comecei a trazer também o que eu gosto de trazer, que são as reflexões diárias, do meu jeito também. E hoje, as reflexões, de certa forma, impactam tanto ou mais as pessoas do que o próprio fato delas estarem sorrindo com alguma graça minha, sabe? E isso para mim foi mágico, porque de fato é o que eu mais amo compartilhar e fazer. E você fez um comentário que, se as pessoas olharem nos comentários de cada reflexão diária no meu Instagram, tem uma reflexão diária por dia, de segunda a sexta. Quando as pessoas, se elas olharem nos comentários da reflexão diária, elas vão ver
inúmeros comentários. Você fala de uma forma leve, você fala de uma forma leve, você fala de uma forma leve. E você falou isso agora, e eu te juro que agora essa ficha parece que caiu assim do... Nossa, eu falo de uma forma leve, porque eu lembrei de inúmeros comentários. Você fala de uma forma leve. Aí você comenta porque você fala de uma forma leve. Isso é tão legal. Isso é legal. E vou te falar, isso convida a mudança de uma forma diferente. Porque mudar não é fácil. A verdade verdadeira é que nosso cérebro quer ficar na zona de conforto, como você disse. Então, mudar não é fácil. É um desafio, a gente precisa gastar. É um desafio não só emocional, inclusive muitas vezes físico. Então, mudar não é fácil. E algumas pessoas, para incitar a mudança nas outras, elas provocam. Elas cutucam. Né? E acaba que esse cutucar não é bem-vindo, muitas vezes. Ninguém quer ser dito, ei, você é ruim nisso, ei, você é tóxico, ei, você não é bom nisso e tal. Agora, quando isso é feito de uma forma sutil, onde é feito tipo a técnica do sanduíche, eu vejo que às vezes é o que tu faz. Traz algo suave, vem uma lapadinha ali no meio, que aí você, ai, doeu, mas veio suave de novo, trouxe aquela vontade de mudança, mas não deixou machucado. Entende? E que por muitas vezes eu achava que a mudança precisava ser assim, machucando, sabe? Ah, vamos cutucar, vamos apertar. Não! O mundo já tá duro demais, já é estresse demais, todo mundo tem vida corrida demais, pra gente ainda querer buscar evoluir, cutucando, machucando. Não, vamos, eu tô amando essa tua versão. E busco também me moldar, não no mesmo padrão que você, mas na vontade de trazer essa sutileza, de ser um convite, e não uma imposição. Entende? Agora, Bruno, eu sei que tu nasceu em uma família espiritualizada desde sempre. Como é que foi assim? Tem algum momento que tu tiveste um encontro com Deus? Ou isso foi acontecendo gradualmente? Porque nascer em um ambiente cristão ou frequentar uma igreja não faz de você alguém de Deus. Eu posso passar o dia na garagem e não vou ser um carro. Eu posso passar o dia na garagem, isso não faz de mim um carro. Sim. Eu posso passar um dia na igreja, isso não faz de mim um cristão. Sim. Entende? Então, não é não? Então, assim... Posso passar o dia no salão e não sair bonito. Exato, Só... né? Assim, só sai arrumada, mas assim... não tem. Então, você crescer nesse contexto, nessa realidade, não te faz conhecer Deus, né? Então, eu precisei ter o meu momento e a minha experiência independente da vida das pessoas que me cercavam, né? Então, a minha experiência em particular foi minha. Então, quando eu falo que eu conheço Deus e ando com Ele, não é porque meu pai anda, ou minha mãe anda, ou meus avós andaram, tios, tias, primos, primas, etc. Não é por causa disso. Eu ando com Deus hoje porque eu tive um momento muito específico e muito especial com Ele. É um dos e-books que eu estou escrevendo, Deus que eu não conhecia. Né? Ai, dá spoiler, Bruno. Quanta prestígio que vocês pareciam. O Deus que eu não conhecia, que a gente tem a impressão de que conhece um Deus, a gente começa a fazer e trabalhar em uma realidade de um Deus que a gente acha que conhece. Então, eu sou grato, mas pelo quê? Porque eu sou grato porque todo mundo fala que é para ser grato, então eu sou. Entendeu? Eu oro porque todo mundo fala que orar é bom, então eu oro. Então, eu faço isso porque todo mundo fala que é bom fazer e eu faço. Só que ninguém faz porque se relaciona com o interessado em você fazer. E é muito diferente quando você encontra-se com ele de fato, o que você faz tem sentido. O que você faz tem sentido. E você quer fazer porque você encontra sentido nessas coisas. E aconteceu comigo no meu momento, na minha experiência. E o que eu tento, é tão legal falar sobre isso, porque o que eu tento demais todos os dias da minha vida é fazer as pessoas encontrarem um Deus que elas não conheciam. Né? Então, quando eu comento sobre... Hoje mesmo, pela manhã, eu coloquei uma reflexão diária, só compartilhar rapidamente. Eu falei daquele momento que acontece... Nos evangelhos acontece a mesma coisa, mas com visões diferentes. Daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, que ela sofria por 12 anos com essa hemorragia, né? E ela
viu que não ia conseguir ficar curada, ela gastou tudo que ela tinha com o médico, foi para São Paulo, foi em Teresina, pagou o que ela podia, mas não conseguiu ter nada de ajuda para ficar boa da situação dela de saúde. E ela ouviu falar de Jesus, limitadamente foi até ele, escondendo a real situação, porque na cultura e na época, uma mulher com fluxo de sangue era imunda e não podia estar no meio das pessoas. Então ela escondidinha, caladinha, foi até ele, tocou na orla das vestes dele e foi curada. Ela queria sair de fininho. Ela falou, eu fui curada. Ela começou a sair de fininho. Jesus parou, Só se que tu ele te lembra, sentiu- ele falou, quem me tocou? Todo mundo, quem me tocou? Porque Saiu de mim, milagre. saiu alguma coisa boa de mim. Quem me tocou? Mas mestre, não. E ninguém sai daqui até essa pessoa aparecer. Aí que a Bíblia fala que ela tremendo, de medo mesmo, falou assim, fui eu. Né? Tipo assim, fui eu. Nossa, o que vão fazer? Vão de alguma forma, né? Conta que ela foi contar a história dela. E Jesus honrou essa mulher de uma forma que estamos em 2023, mais de 2.000 anos depois do acontecimento, e até hoje ela é lembrada. E eu falava assim, faça os seus esforços em segredo, sem que ninguém veja, porque em público ele vai te trazer à tona e as pessoas vão ouvir falar de você e vão saber quem você é. E eu recebi tanto comentários quanto pessoas chorando muito e falando, eu me esforço tanto na minha casa, eu me esforço tanto no meu trabalho, eu me esforço tanto nos meus relacionamentos, eu me esforço tanto onde eu estou agora, mas parece que ninguém nota, ninguém vê, eu não tenho. Falou, opa, não, tem alguém que sempre vê. E em público ele vai te fazer ser honrado. E as pessoas que nunca percebem vão acordar para a vida da gente, como é que eu nunca vi que essa pessoa estava do meu lado o tempo todo, eu nunca percebi. Então, deixa que ele mesmo honre. Né? E isso Faça tocou... porque é o seu melhor que você tem para dar. Exato. E em secreto mesmo. Em secreto, sabe? em oração. Ninguém sabe, eu vou falar, ninguém sabe que a Jamília é minuciosa com as coisas que ela faz. Você vê ela arrumadinha, tal, falando, mas ninguém sabe que se for para ficar aqui até 3 da manhã ela fica. Eu tô falando sério. Se for ficar aqui até 3 da manhã escolhendo que letra que vai ser, a cor que vai ser, como é que vai ser a curva do V, que ponto onde vai entrar um ponto. Se for ficar aqui até mais tarde para poder decidir qual vai ser a capa, como é que vai ser a postagem, ela fica até 3 da manhã, vamos lá, uhu, iê, iê. E ninguém está vendo isso. Estão só colhendo os resultados. Ninguém está vendo isso. Então, você faz as coisas no maior silêncio. Aí Deus vem por trás e honra você aos olhos das pessoas. Porque é assim que ele faz mesmo. E ouvir das pessoas isso, cara, isso me deu uma injeção de ânimo. Agora eu vou continuar fazendo, continue fazendo, continue sendo, continue esforçando, mesmo que ninguém fale, mesmo que ninguém te aplauda. Vá fazendo porque em um momento você vai ser honrado em público. E falar isso é trazer para as pessoas um Deus que elas não conheciam, porque na cabeça delas eu preciso, de alguma forma, agradá-lo muito e nunca decepcioná-lo para que ele me ame e me honre. Ou se eu cometo um deslize, tudo aquilo que eu fiz para trás, acabou. Exato. Então, uma coisa que eu digo para você que nos ouve agora, já ouviu a expressão Deus ama você, né? Deus ama você independente do que você tenha feito hoje ou logo mais. Se você pisar na bola feia agora, ele vai continuar chamando. Se você fizer coisa legal, vai chamar do mesmo jeito. Se você fala bobagem, ele vai chamar da mesma forma. Então, tira esse pensamento tenebroso de que se porventura, né? porventura você deslizar em 1 milímetro, pronto, vocês estão de relações cortadas. E Está tem gente condenado. que ainda fala, eu nem oro mais assim porque eu tenho vergonha de orar, porque eu não sei como é que eu vou chegar para falar com Deus, porque depois que eu fiz ou pensei ou sei lá o que, vai chegar do mesmo jeito. Tem algum versículo, acho que você vai ser melhor do que eu para falar, que fala que ele já conhece os nossos pensamentos, o que a gente ainda vai fazer, cada chão que a gente vai pisar. Em Salmos, o rei Davi falando, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, né? Prova meus pensamentos, ainda que a palavra não me venha à boca, tu já sabes. Ele já sabe, então assim, ele nos ama do jeito que a gente foi feito. As Ele sabe que a pessoas- gente vai errar. As pessoas acham que vão surpreender Deus, né? Nossa, eu pisei na bola, Deus tá com raiva de mim. Tu acha que ele não sabe que tá na bola, gente? Ui!
Pare de eu ficar acho- inventando coisa. E quando a gente vê o Velho Testamento, né, agora falando um pouquinho mais sobre a palavra, quando a gente vê o Velho Testamento, a gente vê que as leis eram uma para aquele povo, né, e eram leis muito rígidas, porque era um povo que não tinha Deus, que tinha muitos outros deuses, era totalmente libertino, digamos assim, então precisava de leis muito rígidas, né, sacrifícios e tudo mais. E aí, quando Deus manda o filho dele, Jesus, Jesus vem como se dissesse assim, realmente, é duro ser homem, né? E ainda assim Deus nos ama. Eu tenho essa interpretação da vinda de Jesus. É como se Deus tivesse vindo provar, ele já sabia, tinha total consciência de como era difícil ser humano, ser homem, mas percebeu na pele do quanto existe ainda coisas para ser curadas dentro da gente. E ainda assim ele nos ama apesar disso. E sim, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Porque eu digo para as pessoas muito isso. Não entendi sua mão, colega, eu não compreendi. Eu digo para as pessoas muito, muito uma coisa que também eu peço muito que as pessoas fixem muito isso nos seus corações. A primeira é que ninguém surpreende Deus. Falei, gente. Ninguém surpreende Deus. Então para de achar que Deus está com raiva porque você fez. Ninguém surpreende Deus. E a segunda, dentro do que a gente está falando, é uma maneira prática de fazer você acordar e entender isso. Porque, para mim, a Bíblia tem que ser clara, né, e explícita. Quando Jesus vem, ele vem literalmente para tornar as coisas menos pesadas e menos complicadas. Ele resume tudo em duas coisas. Ele resume tudo em duas coisas. Ame a Deus pra caramba e ame as pessoas. Pronto. Era um monte de lei, agora... Porque se você perceber, as leis traziam limites para as pessoas. Sim. E quando você ama, você se limita. Sim ou não? Sim. Você Se eu ama o teu amo, marido. eu não faço a parte disso. Porque eu só vou amo. até aqui. Então é muito mais fácil você entender que eu não faço isso ou aquilo porque me foi proibido. Eu não faço porque eu amo. Então, antes do não furtarás, não adulterarás, não sei o que, eu não faço as coisas porque eu amo. Então, porque eu amo, eu preservo, eu cuido, eu separo, eu zelo. E, cara, não é esse peso que as pessoas, sabe? Eu agarrei ágape, isso né? pra mim como uma missão, Jean. Você não tem noção. Fazer as pessoas entenderem que é leve. Desafiador e leve. Sabe? E se eu ouvi, como eu ouvi de você, uma pessoa que falou que entendeu, eu mesmo posso morrer bem aqui de Covid. Não ouvi isso, gente. Eu estou comentando para poder fazer uma página de impacto nesse podcast aqui. Não, não é verdade, não. Mas assim, se uma pessoa como você falar assim, tá, entendi, pronto, irmão, ótimo, muito obrigado de nada. Obrigada de nada, era Sabe, sobre minha isso. vida tá feliz. Eu acho que é a mesma sensação que você tem. Sim. Quando alguém que você acompanha chega e fala, eu entendi, você vê que a pessoa mudou, sei lá, um pensamento, um jeito, um comportamento, porque você de fato ajudou. Sim. É É maravilhoso. muito legal. É né? muito legal. Dá uma sensação de cumprimento. Eu acho que eu já tinha comentado isso contigo. Eu sempre, desde pequenininha, tinha um sentimento muito forte de uma certeza absoluta. Assim como eu sabia que meu nome era Jamile com Y2L. Desde Eu vou que eu só me entendo por abrir um gente. parênteses assim, desde pequenininha. Porque você permanece sendo, continua. Oh, meu querido. Deus! Ai, Bruno, então, a partir de agora encerramos o podcast. Mas desde quando eu era menor, né, criança, corrigindo as palavras, já que ele tem razão. Mas, Bruno, com licença, eu tenho 1,56, tá? Eu sou maior, tenho 1,5 m. Não é os 50, você Não. tem 6 centímetros a mais. E não diminua os meus centímetros. Celebre as suas conquistas, Uou. porque quando você faz isso, você aumenta a produção de dopamina. Uou! Eu tenho 56. Yes! Fala, Golias. Então... então, quando eu... Desde que eu sabia que o meu nome era Jamile, eu sabia que... Eu tinha consciência de que a gente não veio desse mundo só pra vir, de passagem. Eu não entendia nem direito quem era Deus, mas eu sabia que tem um pra quê e um porquê da vida de cada um. E eu acho que a evolução espiritual e a nossa evolução como ser humano de uma forma geral está muito ligada a isso.
a gente se perceber primeiramente, não só passageiro, mas a gente se perceber protagonista. Eu sei que tá batida essa palavra, mas se perceber protagonista. Se perceber que existe algo a mais para evoluir. E eu acredito sinceramente que a gente, enquanto humanidade, nós estamos evoluindo, né? A gente tem muita coisa aí que tá regredindo em alguns pontos, mas eu vejo a gente muito mais, de uma maneira geral, evoluir do que evoluir, digamos assim. Você tem essa mesma visão? Tenho. Eu ainda acrescentaria, e peço que você acrescente nas tuas falas, que são tão profundas. Nós somos protagonistas eternos. Porque nós não vamos acabar aqui. Sim. Não existe final feliz, porque não existe final. É um processo de superação diário. E quando eu falo sobre o mundo tá melhor, talvez quem esteja em casa aí deva estar pensando, mas tá tendo guerra na Ucrânia, teve Covid, morreu um monte de gente, rede social, tá todo mundo adoecendo. Mas ainda assim a gente está evoluindo. Se a gente for parar para olhar justamente na época de Jesus, né? Quanto tempo as pessoas viviam, as guerras eram muito maiores, eram muito piores, não existiam valores como respeito, dignidade, né? Por exemplo, o fato de uma mulher, por sangrar, que é algo extremamente normal, não poder sair na rua, né? Então, se a gente pegar bem ali o tempo de Jesus Cristo, a gente já vai ver que nós, enquanto humanidades, éramos muito mais ignorantes, muito mais limitados do que hoje em dia. Agora, para quem está ouvindo a gente, especialmente os jovens, né? E eu incluo, logicamente, mas as pessoas ainda mais jovens do que eu, que estejam nos ouvindo, que tem um grande desafio aí pela frente, porque a geração, né? Eu descobri recentemente que quando se fala da geração atual, se fala basicamente dos jovens entre 18 e 22 anos de idade. É essa, mais ou menos, essa categoriazinha, assim. Então, que sempre vem com as ideias novas, com a novidade. O que é que não pode ser esquecido? O que é preciso sempre ser levado em consideração e de que forma para que a gente continue nesse processo de evolução? O que não pode nunca ser esquecido é um versículo bíblico cuja referência eu não me lembro, mas vocês podem procurar depois. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Se você lembrar nos dias da tua mocidade do seu Criador, você vai entender que postura, que comportamento, que palavras usar, sabe? Como conduzir, como tratar. Lembrar-se dele, porque ele é a fonte do que tem de bom. Então, se as pessoas querem evoluir para algo bom, elas têm que estar conectadas na fonte boa. A Bíblia. Tem uma coisa que eu costumo dizer que fica de dica, é que é o seguinte, quando eu tô numa situação que eu não sei o que fazer, tem uma musiquinha, aquela que assim, amar como Jesus amou. Lembro, né? Sonhar como Jesus sonhou. Gente, marcou minha infância. Viver como Jesus viveu. Então, quando eu tenho uma situação onde eu não sei o que fazer, onde não me vem, que eu não sei como agir, o que decidir, se dizer sim ou se dizer não, eu busco perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? E geralmente vai pro que você falou, vai a alguma coisa em torno de amor. Porque por muitas vezes a gente acredita que em determinadas situações a gente tem que enfrentar, a gente tem que debater, a gente tem que brigar, a gente tem que urrar, tem que lutar. E não. A gente tem que confiar. Confiar. E às vezes não fazer nada também é um bom caminho. Agora, Bruno, pra gente encerrar, me conta. Compartilha com a gente um pouquinho sobre a tua rotina de busca emocional e espiritual. Como é que você faz? O que você faz? Eu sempre falo que as pessoas precisam, uma coisa que eu faço. A gente precisa ter um espírito que funciona. Para o espírito funcionar tem que ser alimentado, porque o corpo nem anda se não tiver comida. Sim. Práticas espirituais. Práticas espirituais em leitura bíblica, em oração, em práticas espirituais. Não sei, tem tanto material disponível hoje na internet. Você tem vídeos, você tem palestras, você tem comentários, você tem compartilhamentos. Então, tem um livro que diz como aprender a ler a Bíblia. Tem tanta coisa. Práticas espirituais. Exerça práticas espirituais. Faça um momento de leitura, faça um momento de cantar suas canções, faça um momento de conectar-se entre você e ele e mais ninguém. E faça isso todos os dias. Eu faço isso, e eu louvo a Deus por isso, eu faço isso todos os dias.
sem falta. Sem falta. Se não foi quando eu acordei, é antes de dormir, ou em algum momento ao longo do dia. Mas sempre estamos eu e ele em algum momento a sós. Isso é maravilhoso. Práticas espirituais. Maravilhoso. E, gente, Bruno, onde é que a gente pode te encontrar? Aqui em São Paulo, tu mora bem aqui. Dá nas redes sociais. Me encontro nas redes sociais como @Bolishark, BOLISHARK, Bolishark. Bolo e Shark. Fica para um próximo episódio para ele explicar por que é Bruno Tubarão. Estão me convidando para voltar. Obrigado de nada. Gente, é isso. Muito obrigada mais uma Minha vez. linda, que prazer estar contigo. Você sabe que vai ter aqui. mais episódios, Mas né? tem muita coisa pra se falar, meu bem. Muita. Mas tem muita coisa pra se falar. Uma delas é porque você nunca engorda, me larga. Oh, meu Deus do céu! Gente, é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se você tá escutando a gente no Spotify, segue a gente também. Ajuda aí, compartilha com a galera. Espero que você tenha gostado. Se tiver mais sugestão de temas ou perguntas pra fazer pra mim ou pro Bolishark, já sabe, né? Eu sou Jamile Paiva, com Y2Ls em todas as redes sociais. É só jogar lá, JAMYLLL Paiva. Você vai me encontrar. Curte o vídeo. Um grande beijo. Se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Viva leve. Viva leve.